Fora da Alemanha, conhecemos sobretudo sobre os restantes dos países agredidos pelos nazistas. Mas alguém sabe que na Alemanha 2 jovens se levantaram contra o regime assassino de Hitler? 2 irmãos, Hans e Sophie Scholl, cresceram aqui em Forchtenberg. Eles fundaram em junho de 1942 o grupo de resistência, a Rosa Branca. Eles queriam acordar a consciência dos alemães, eles queriam denunciar os crimes do regime nazista e fazer de tudo para que caísse o socialismo nacional. Hans, Sophie e seu amigo Christoph foram detidos e executados em fevereiro de 1943. Eles demonstraram até a morte suas determinações para combater pela liberdade, a democracia e a dignidade humana. Sophie Scholl nasceu a Forchtenberg. Foi aqui que ela viveu seus primeiros 10 anos, onde ela deu seus primeiros passos e teve seus amigos, que ela aprendeu a falar e aprendeu a admirar a natureza. Sua mãe, Madalena Scholl, educou os filhos nos valores cristãos. Ela os ensinou o catecismo e é assim que Hans e Sophie e outras crianças escutaram falar de Jesus. Eles iam ao catecismo no domingo. Sophie foi batizada aqui, na igreja luterana dedicada ao Arcanjo Michel, em 10 de julho de 1921. Com seus irmãos e irmãs, ela viveu uma magnífica infância, numa bela natureza, próxima da água. A água era muito importante para ela, e uma das últimas palavras que ela disse foi: "Nossa resistência criará ondas." É assim que nós voltamos para perto desta água, destas ondas, este elemento que era tão importante para ela. Seu pai era prefeito da cidade. Era um homem de dever e muito severo. Sua mãe representava ternura. Observando Hans e Sophie Scholl, nós encontraremos regularmente esses 2 elementos, a ternura e o coração. Mas a razão encena também um papel importante na vida deles. O centro de suas vidas é o diálogo, em volta da mesa de jantar. Isso continuou mesmo no trabalho do grupo de resistência. Também neste momento, o diálogo encenou um grande papel. Até o fim, podemos constatar que o diálogo foi para eles um estilo de vida. Os pais sempre vigiaram para que as crianças se impregnassem de literatura, que eles descobrissem a música. Desde cedo eles tiveram curso de piano. Sophie também fazia curso de desenho. Ela era muito dotada para as artes. A valorização dos dons de cada um foi de uma grande importância para a família. Quando Adolf Hitler sai da prisão em 1924, a Landsberg am Lech, ninguém poderia imaginar em estado de desolação que ele mergulharia milhões de pessoas. Em 1921, ele funda o Partido Nacional Socialista da Alemanha, o NSDAP. Em 1923, ele tenta dar um golpe no Estado. Ele perde e Hitler vai para a prisão. É aqui na prisão de Landsberg am Lech que ele amadureceu sua ideologia e escreveu seu livro, Mein Kampf. Esta ideologia teve uma forte influência na vida de um grande número de pessoas, e em particular para a família Scholl. O retrato de Hitler para a família Scholl era um desenho, e o pai o guardava numa gaveta. Quando Hans e Inge voltavam para casa, eles o procuravam para pendurá-lo num bom lugar. Isso se tornou quase um jogo cotidiano para a família, independente de sua importância.
Quando eles viveram em Ulm, na Rua Adolf Hitler, hoje Rua Olga, as crianças ficavam entusiasmadas pelos desfiles nazistas. E com certeza a juventude de Hitler exercia uma fascinação sobre a família Scholl. Eles gostavam de viver na natureza e era exatamente isso que propunha o nacionalsocialismo. E durante um certo tempo eles se divertiam. A realidade testemunha que, no início, as crianças Scholl participaram desse movimento da NSDAP com entusiasmo. Eu penso que não existia, portanto, nenhuma forma de impregnação religiosa. Era a juventude que podia realizar as paradas, que os emancipavam dos laços parentais. Foi assim que eles foram conduzidos pela corrente e, em seguida, assumiram um posto de responsabilidade, papéis de líderes. A mãe era sem opinião política. Ela deixou seus filhos participarem, foi provavelmente justo, mas o que ela poderia fazer de diferente? O pai nunca interrompeu o diálogo com seus filhos, o diálogo era capital. As crianças eram convidadas a exprimir suas opiniões, eles podiam dizer o que pensavam, mesmo se tivessem opiniões diferentes de seus pais. Para Hans Scholl, as primeiras dúvidas vieram certamente em 1935, durante o encontro do Partido Nazista a Nuremberg. Ele tomou consciência do impacto que poderia causar nos jovens um encontro de massa. Mas sua reflexão se desenvolveu e esta passagem foi certamente encorajada pelos pais, em particular graças ao ponto de vista deles sobre o novo regime nacional-socialista que eles nunca aprovaram. E eu penso que a educação que receberam foi como um terreno favorável ao desenvolvimento intelectual de cada um. Permitiu, assim, a eclosão de um pensamento pessoal. Eu não provo nenhum desejo de heroísmo pela guerra. Eu procuro a purificação. Eu quero que todas as sombras se dissipem de mim. Eu procuro eu mesmo e nada mais. Pois eu sei que encontrarei a verdade somente em mim. Depois do que chamamos a guerra rápida e a vitória rápida, o número de aderentes ao sistema foi enorme na Alemanha, até 1942. Mas em seguida, rapidamente, ficamos conscientes que esta terrível guerra não iria terminar cedo. Pessoas jovens morriam e a exterminação do povo judeu ficou conhecida pelos membros da Rosa Branca. Acho que este é um processo de aprendizagem que conduzia, antes de tudo, a uma posição clara e radical. E esta posição conduzia Hans Scholl e Alexander Stimohel a agir durante os meses do verão europeu, entre junho e julho de 1942. Existe, eu penso, a palavra memorável de Willy Graf. Cada um traz em si toda a responsabilidade. Willy Graf tinha percorrido um outro caminho. Ele sempre guardou um olhar crítico sobre o regime, mesmo que seu pai tenha sido um partidário do Partido Nazista. Hoje é a juventude do mundo inteiro que visita os memoriais da resistência alemã na Alemanha. Eles querem conhecer essas pessoas corajosas. Nós encontramos um antigo membro do grupo da Rosa Branca de Ulm, Franz Josef Müller. Foi naquela época o responsável da reserva dos selos e envelopes. Eu conheci alguns párocos que eram contrários ao nazismo, dos monitores da juventude de Hitler. Eles tinham uma biblioteca e depois de 5 a 6 anos de leitura de toda a biblioteca, mas também de outros livros,
eu cheguei ao ponto de perceber que os nazistas rimavam com o diabo. E que se eles chegassem ao poder, nós seríamos tomados por este furacão. Nós, os alemães, que éramos a maioria na Alemanha, estaríamos dentro deste furacão. Em seguida, eu compreendi que deveríamos nos proteger, que nós não queríamos morrer, pois gostaríamos de viver na Alemanha e numa Europa livre. É assim que nós decidimos de duplicar os folders da Rosa Branca, atrás do órgão de uma igreja católica, lá onde encontraríamos jamais os nazistas. Nós, com 18 anos, víamos mais longe que Adolf Hitler. Tínhamos compreendido como as coisas iriam se tornar. Dizíamos que se os nazistas e os comunistas não desaparecessem, nunca existiria liberdade. E com certeza foi isso que conseguimos. Nós contribuímos humildemente com nossos folders. Nós não podíamos fazer mais do que isso. Nós enviamos os folders diretamente a Hitler, para os seus diferentes endereços em 5 exemplares: Berghof, Berchtesgaden, Berlim, etc., a fim de estarmos certos que eles chegariam ao destinatário. Eu acredito que ele tenha se irritado constatando que os jovens alemães podiam percorrer livremente a Alemanha, e sobretudo nós que éramos os jovens alemães. Hans escreveu um pouco mais tarde em uma carta: a fim de que este espírito não se propague, nós não devemos ganhar esta guerra. Depois, outras pessoas, outros amigos, se juntaram ao grupo e desempenharam um papel importante. Por exemplo, Otto Leischer tinha uma grande influência na família Scholl. Portanto, Hans Scholl era uma personalidade à parte. Ele construiu sua própria opinião. O fato de viver essa mudança é graças também a seu professor Karl Muth, a Munique, que contribuiu no seu desenvolvimento espiritual. Hans confessou: para mim, Cristo nasceu em mim. Percorrer este caminho até o Cristo de uma maneira tão consciente como Hans, parece-me que existe aí uma biografia magnífica a descobrir que vai nos ensinar ainda muitas coisas. Caro professor, estas palavras de agradecimento são mais fáceis de escrever que dizer. Isso me enche de alegria de poder, pela primeira vez na minha vida, celebrar o Natal verdadeiramente e como um cristão convencido. Eu lutei durante um tempo estéril, nestas vias sem frutos, que conduzem constantemente ao mesmo sentimento de desolação e de vazio interno. E um dia, de algum lugar, apareceu a solução. Eu escutei e acolhi o nome do Senhor. Foi nesta época que eu o encontrei, professor. E depois, a cada dia se tornou mais claro. Eu oro, eu me sinto num terreno mais sólido e vejo mais claro. Neste ano, Cristo nasceu em mim. Vosso Hans Scholl. Eu era coroinha nas missas de 9 ou 10 horas da manhã. As igrejas ficavam cheias durante o regime nazista. As igrejas ficavam cheias. Não sabemos o suficiente. As pessoas ficavam de pé. Elas precisavam encontrar esperança em algum lugar. Eu ia comungar todos os domingos, porque era a única coisa ainda estável. Todo o resto estava em constante mudança. A igreja foi para mim de uma ajuda inacreditável. Uma tábua de salvação. Lá eu podia me apoiar. No período em que Hans era médico estagiário no fronte russo, ele se interessou muito pelo povo russo. Seu amigo resistente Alexander Schmorell, cujos pais eram russos, o ajudou a compreender a beleza da alma russa. E agora ele deveria lutar contra essa grande alma? Ele não conseguia entender nem aceitar isso. Ele dizia: no nosso país ninguém conhece os poetas Schiller e Goethe.
Aqui todo camponês conhece Dostoiévski. Ele tinha entendido algo essencial, era inacreditável. Ó Deus de amor, me ajude a triunfar contra as minhas dúvidas. Sim, eu vejo a criação que é tua obra e que é boa. Mas eu vejo também a obra dos homens, nossa obra, que é cruel e que chamamos destruição e desespero, e que sempre aflige o inocente. Poupe teus filhos. Quanto tempo eles ainda devem sofrer? Por que o sofrimento é imposto tão injustamente? Quando a tempestade levará todas essas crueldades que mancham a tua imagem? Os soldados alemães eram proibidos de entrar em contato com a população russa. É claro que eles desobedeciam essa regra. Eles tinham contato, bebiam schnapps com os camponeses. Hans ultrapassou a cerca. Ele tinha uma namorada russa. Ele aprendeu russo. Ele também frequentava as igrejas ortodoxas. Ele dizia: as mulheres amamentam seus filhos nas igrejas. Num clima tão grande de contemplação, ele sentiu muito mais contemplação do que no nosso país. O Deus próximo, o Deus de misericórdia, se revelou às crianças através de suas mães. Ele se tornou o pilar delas. Como Jacó lutou contra o anjo, podemos dizer que Sofia sempre lutou contra Deus. Quando ela se comportava mal no serviço obrigatório de trabalho em Kornwiesen, Deus voltava a ser seu refúgio. Era a primeira vez que ela deixava a casa de seus pais. Ela relutava em fazer este trabalho. Ela não se sentia à vontade. E enquanto suas companheiras eram adeptas convencidas do nazismo, Sofia lia clandestinamente Santo Agostinho. Ela lutava contra Deus, mas ele era ao mesmo tempo seu refúgio. Eu sou tão fraca. Para me abandonar à sua vontade, não posso renunciar à minha vontade pessoal, que eu sei que é impensada e egoísta. Eu rezo todas as noites para que ele me libere da minha vontade, com a qual não conseguirei deixar minha louca dominação para me submeter à dele. Faz muito tempo que reconheci sua vontade como sendo boa e que quero me submeter. Eu imploro por um coração compassivo, porque senão, como irei amar de outra forma? Eu remeto entre suas mãos meu amor impotente, para que ele se torne poderoso. Sofia também começou a namorar Fritz Hartnagel, um convencido oficial da Wehrmacht e mais velho do que ela. Por meio desta relação e de muitas correspondências que se seguiram, Sofia e Fritz discutiram muito. Sofia perguntava: você faria isso ou aquilo por sua pátria? Ou então, até onde um homem pode ir em nome de sua pátria? Sofia era intransigente. Ela dizia: não somos obrigados a apoiar um pai que opta por fazer o mal. Isso refletia sua rejeição radical ao sistema. Sua ação era coerente, fiel à sua consciência. Ela exprimia sua opinião consciente do risco que corria, sabendo que isso poderia levar à pena de morte. É claro que eles queriam viver, eram todos jovens que amavam a vida. O interessante é ver como esses jovens conseguiram se dotar do material necessário à confecção de panfletos. Não era fácil ter acesso a todo esse material na Alemanha nazista a partir de 1939, depois do começo da guerra. Papel, tinta, sem falar das máquinas, máquina de escrever e, ainda o mais perigoso, o mimeógrafo duplicador.
Essas máquinas eram, claro, ou estritamente proibidas, ou estavam sob vigilância estrita da polícia secreta do Estado. Sabemos de onde vinha a máquina de escrever e sabemos também que essas máquinas não constavam nas listas de materiais repertoriados pela Gestapo. Era, para a época, uma máquina limpa, como dizem hoje em dia, que não era conhecida pela Gestapo. Nesse sentido, os jovens conseguiram não deixar rastros para trás. É claro que a Gestapo estava consciente que um grande número de folhas de papel tinham sido compradas, mas ela não podia seguir qualquer rastro para chegar à origem. Em seguida, eles deveriam também comprar envelopes em grande quantidade, o que também era perigoso e extremamente suspeito. Assim, o fornecimento do material mostra, na minha opinião, o compromisso, o profissionalismo e a extrema coragem dos estudantes da Rosa Branca na Alemanha nas condições da época. Hans e Sophie Scholl distribuíram o 6º panfleto da Rosa Branca em 18 de fevereiro de 1943 na Universidade de Munique. Ao empurrar uma pilha de panfletos para embaixo da escada do hall de entrada, Sophie é identificada pelo vigia. Hans e Sophie foram presos. Hans tentou engolir uma nota manuscrita de Christoph Probst, que estava no seu bolso. A Gestapo o impediu violentamente. Christoph então é preso por sua vez. Hans, Sophie e Christoph são condenados à morte em 22 de fevereiro, por alta traição e cumplicidade com o inimigo. O capelão luterano da prisão visitou Hans no corredor da morte. Eles rezaram o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Em seguida, eles rezaram um hino ao amor do apóstolo Paulo. Agora, portanto, permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Logo depois, o capelão foi ao encontro de Sophie. Eles celebraram a Santa Ceia. Sophie pediu ao pastor para poder ver seu irmão uma última vez. Quanto a Christoph, ele pediu para ser batizado. A sentença foi executada no mesmo dia. Talvez exista aqui um ponto importante. Quando o ser humano cumpre conscientemente certos atos e que ele sabe por que o faz, é como se, a comparação é ousada, mas é como as pessoas na Idade Média, que foram levadas à fogueira por causa da fé. Eles testemunhavam uma forma de grandeza, uma luz, um calor interior. A dor estava obviamente presente, mas esta dor foi também uma libertação. Quando os pais visitaram Sofia na prisão, eles testemunharam uma qualidade de presença. Eles estavam reunidos e a mãe disse: "Eu estou orgulhosa de vocês." Apesar de tudo que sei, eu fico abalada a cada vez que vejo pais fazerem prova de uma tal força. Toda a força da família Scholl aparece nessas palavras sem qualquer reprovação. Nós estamos orgulhosos de vocês. Vocês fizeram o que deveria ter sido feito. Ou ainda, na sala de audiências, o pai disse: "Se ninguém defende meus filhos, eu o farei. Existe uma outra justiça." E Sofia acrescentou, dirigindo-se ao juiz Roland Freisler: "Hoje somos nós, mas vossa vez chegará. Nós estamos no lado da verdade, mas vocês não." Era uma imensa libertação. Eles celebravam a Santa Ceia com Karl Muth, e ele mesmo relata este momento de forma muito abalada. Ele diz: "Quando nós partimos e que não temos mais rancor contra ninguém, já estamos, o termo religioso é talvez exagerado, mas já estamos como elevados ao céu." Dois dias antes de ser presa, Sofia escreveu à sua amiga Lisa Rampis: "Acabo de ouvir o quinteto A Truta no gramofone.
Escutar o andantino me faz ter vontade de ser uma truta. Aguardo com impaciência o retorno da primavera. Nesta parte de Schubert, sentimos e respiramos realmente as brisas e os cheiros, escutemos os pássaros cantarem de alegria e a criação plena. E o ensaio deste tema no piano, como água fresca, pura, espumante, que encanto! Mande notícias suas, de todo o coração, sua Sofia. Chegando em Munique, eu logo ouvi falar em Hans e Sophie Scholl. Em sinal de gratidão, um memorial foi construído em frente à universidade e encontramos cada dia uma nova rosa branca. Eu também morei na mesma rua que Hans e Sophie Scholl. Acredito que os membros da Rosa Branca têm uma importância particular hoje em dia. É crucial tomar conhecimento de que não é preciso ser como todo mundo. Nós devemos ter nossas próprias opiniões pessoais. Nós devemos nos questionar e pensar por nós mesmos. Refletir sobre tudo o que lemos por todos os lados. Todas as informações que nos inundam no mundo de hoje não nos conduzem necessariamente a pensar por nós mesmos. Hans e Sofia demonstraram um grande discernimento. E seu critério para isso foi a consciência pessoal e a fé deles. E isso é muito importante. Outra coisa que descobri em uma carta de Sofia a Fritz Attengel foi o pedido que ela lhe fez. Por favor, proteja-me nas suas preces. É muito importante pedir aos outros, por favor, reze por mim. A prece é uma ajuda, mas é também um desafio. Pois ao recorrer à prece, eu não sei o que me espera. Eu não sei o que vou ouvir. E isso me assusta, porque abandono minhas seguranças, minhas próprias construções mentais, etc. Porém, isso vale a pena. Senão, eu permaneço fechada nos meus próprios esquemas e preocupações. Por meio da prece, eu posso ouvir algo que me surpreende, que me liberta justamente desses pensamentos que são encarceradores. Eu percebo que falo com alguém. Trata-se de uma pessoa que me conhece, que me ama, e neste momento posso ultrapassar meu medo, posso confiar, me entregar. Alexander Schimohel foi preso em 24 de fevereiro de 1943. O professor Kurt Huber, no dia 27. Ambos foram condenados à morte junto com Willy Graf. Os pais e irmãs de Hans e Sophie foram presos durante muitos meses. O irmão mais novo, Werner, morreu no fronte russo em 1944. Hoje, nós podemos rezar pelo futuro da Alemanha, lembrando do texto que Hans Scholl rezou antes da sua execução. A caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade.